Manifestantes indígenas entraram em confronto com seguranças durante a COP30 em Belém. O grupo protestava por maior participação nas decisões ambientais e por respeito aos direitos dos povos originários, além da demarcação das terras indígenas. A confusão gerou tumulto, mas foi contida sem registros graves. E, claro, nada da Luísa Mel. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Eu já vi imagens aí dessas manifestações. E já estava falando ontem aqui sobre toda a questão do racismo ambiental que está perpassando aí essa questão da COP30. Vai ser ótimo ter esse papo aqui com você. Então, Sofia, é algo gravíssimo, é algo muito importante que a gente traga e que a gente debata com respeito. E por que temos ali o nome da Luísa Mel na chamada? Porque é necessário que essas pessoas que se colocam ali como ativistas, a Luísa Mel foi fazer um protesto e se colocou como ativista e falou, né, ela de fato é uma ativista pelas causas animais, ambientais, e ela fala, temos aqui os povos indígenas, mas no momento em que os povos indígenas invadem, ocupam, perdão, o termo não é invasão, é ocupação, ocupam um espaço reivindicando demarcação de território, as pessoas aliadas, elas muitas vezes somem, se silenciam e deixam a imprensa falar o que quiser desse cenário. E aí, Sofia, eu vou te pedir para mostrar primeiro o Twitter, que tem algumas imagens desse momento, que é um momento de embate, é um momento seríssimo, severo, e a gente precisa entender essas imagens. Eu vou te pedir para ampliar a última, que não precisa ser o vídeo, não, pode ser a última. A gente tem aí cenas que foram muito fortes, e essa, para mim, foi uma das imagens assim, muito impactantes, que a gente vê as pessoas que estão ali, a gente tem os indígenas, tem os apoiadores, alguns de partido e outros não, mas por que essas pessoas estão reivindicando o acesso? Justamente porque o acesso foi negado. E, horas, que coisa fabulosa, não era de se esperar, né, que a gente tivesse aí uma COP30 na Amazônia e a gente, de fato, fosse ter o questionamento da visibilidade para os povos indígenas. Uau, que espanto, né, os indígenas cobrando espaço nesse local. Era óbvio que isso iria acontecer, e eu vou te pedir para trazer o Jornal da Band. Olha a abordagem que a gente teve, e essa abordagem do Jornal da Band é uma das mais tranquilas em relação a como foi trazido, como foi levantado o debate aí, a lógica de ter mais visibilidade para os povos indígenas. Por favor, Sofia. Zona Azul foram suspensas. Elas iriam até às 22 horas, 10 horas da noite, foram suspensas por conta dessa invasão. Indígenas e manifestantes com a camisa do PSOL invadiram, literalmente invadiram a entrada da Zona Azul. Eles chegaram empurrando a porta, quebraram a porta e entraram em confronto com os seguranças. Os seguranças formaram um cordão de proteção e os manifestantes não conseguiram seguir adiante. Um dos seguranças ficou ferido. Tinha um dos protestantes batendo um bumbo e com essa baqueta acabou atingindo um desses homens da proteção aqui, um segurança de uma empresa terceirizada. Nós vamos mostrar para vocês aqui agora que olha a quantidade de gente indo embora a pé, porque a gente está numa área que está isolada, não passa veículo aqui, e está todo mundo indo embora a pé neste momento, porque as atividades elas foram suspensas. Sofia, eu não sei de quem eu tenho pena dos povos indígenas que o sangue está escorrendo. O rapaz aí está com pena das pessoas que estão andando porque a área é isolada. Eu fiquei um pouco confusa. A gente precisa reclamar de fato da organização. Quer trazer para a tela, Sofia, porque tá vazando áudio, tá lindíssima essa imagem. É a imagem dos indígenas chegando na COP30, mas a gente precisa entender que esses indígenas chegaram assim na COP30. Eles não chegaram causando tumulto, querendo tumulto. Vou deixar baixinho aqui para você falando. Pronto. Olha. Esse tumulto ele aconteceu, sabe por quê, Sophie? Porque esses indígenas que chegaram fazendo, né, os seus rituais, chegaram trazendo a sua voz, foram impedidos de ter acesso à COP30.
e eles foram impedidos de ter acesso a algumas salas. E isso aconteceu durante todo o tempo. Aí eu vou te pedir para trazer mais uma imagem, mais uma notícia, que é justamente esse acesso ele foi impedido tanto na terça-feira ontem, quanto hoje. Mesmo após a ocupação de um espaço, cobrando que os indígenas estivessem como pauta central, tivesse um palco central na sua terra, já que a dinâmica é falar sobre o clima e eles são afetados diretamente, os povos originários e os povos tradicionais estão diretamente relacionados à questão ambiental, porque a destruição do meio ambiente fala sobre a sua destruição, a destruição dos seus ritos, e isso eu falo dos povos tradicionais também, porque a gente não pode esquecer a importância do meio ambiente, da relação com a terra, com as matas, para os povos tradicionais, como os quilombolas, por exemplo, e como a população, a comunidade de terreiro, é muito importante a preservação ambiental também para os povos de terreiros. E nesse caso aí, Sofia, olha o que aconteceu hoje, mesmo ontem, com aquela reivindicação, algumas pessoas dizendo, ai, mas agora os indígenas estão querendo protagonismo, os indígenas estão querendo espaço. Olha o que aconteceu hoje, a falta de respeito com os povos indígenas, Sofia. Convidados a participarem de programação na Zona Verde da COP30, o grupo de indígenas Munduruku foi barrado de entrar no evento. A gente não está bagunçando, a gente não está fazendo manifestação, mas sim a gente vai querer falar e estamos aqui para participar do evento. Conforme informaram seguranças ao Terra, se tratou de um protocolo devido à tentativa de invasão na Zona Azul na noite de terça-feira, dia 11. Quando o grupo de indígenas chegou perto da entrada, os portões foram fechados, não permitindo que ninguém entrasse ou saísse e sem que houvesse diálogo para entender a real motivação dos indígenas ali. Isso formou uma aglomeração na entrada da Zona Verde, e tudo debaixo do sol do calorão de Belém. Pois é, Sofia. Mesmo ontem, após a reivindicação de mais espaços indígenas, ontem foram chamados de vândalos, foram acusados de terem feito um caso, né, e terem procurado um protagonismo que não era o seu naquele local. Mais uma vez, eu vou questionar, vocês realmente acharam que os povos indígenas que estão morrendo, sendo dizimados, não iriam questionar e cobrar espaço, né, quando estavam ali na Amazônia, quando poderiam ter acesso à COP? É absurdo pensar dessa forma. E eu vou trazer uma outra coisa, Sophie. 13% de áreas demarcadas para os povos indígenas. A COP30, né, traz que 13% do território de áreas demarcadas para povos indígenas talvez seja muito pouco. Já foi uma declaração que o Lula deu ontem, anteontem, perdão, na abertura da COP30. E sim, é muito pouco. E o governo federal pode aumentar o número de demarcação dos territórios indígenas. A ausência de protagonismo dos povos indígenas no debate central sobre o cuidado com os biomas do Brasil, e ele tem muito a falar. Quando tem uma autora que ela fala sobre a diferença de invisibilidade e invisibilização, não foi uma dinâmica de invisibilidade. Os indígenas não são invisíveis. Isso é um processo de invisibilização. É bonitinho ter uma tenda ali para os povos indígenas, é bonitinho você restringir o acesso, mas ouvir a grande parte dos povos indígenas, que são diversos, é muito mais caro, porque nem todos estão numa postura de concordar com o governo em sua maioria. E a gente, teve alguém que lembrou aqui, Sofia, algo que é muito importante. Os povos indígenas, eu lembro de uma grande marcha no primeiro mandato de Lula, que foi lindíssima no Brasil inteiro. Os povos saíram aqui do sul da Bahia até Brasília, né, numa caminhada, foi muito bela. Mas recentemente teve um protesto, esse ano já, pela demarcação e contra o Marco Zero em Brasília, e a própria deputada federal, a Célia Chacriabá, se eu não me engano, é Chacriabá, ela foi, né, ela recebeu o spray de pimenta no rosto, e ela estava no protesto, voltava para o plenário e recebeu o spray de pimenta no rosto. É o respeito que se dá não só para os povos indígenas como um todo, inclusive para os parlamentares. Por melhor que a gente tenha a ideia daquela saída, né, a subida da rampa de Lula com pessoas diversas, a gente precisa entender que não basta só a subida na rampa, precisa de muito mais.
e, de fato, a demarcação e ouvir os povos indígenas é o mínimo que deveria acontecer. E aí, Sofia, o que eu comecei falando da Luísa Mel, bora terminando, só mostrar o feed, não precisa nem mostrar os stories, só mostrando o feed. Eu estou esperando o pronunciamento, e sim, gente, eu estou aqui cobrando pronunciamento mesmo. Porque se você se diz ativista por uma causa, você tem que ser ativista mesmo. Sobre a questão ambiental, pronto, Sofia, ali, a gente tem a questão ambiental, a Luísa Mel questionando, dela fala dos povos indígenas, mas quando os povos indígenas entram em confronto, estão cobrando espaço, não tem lutar não é crime, demarcação já, não tem ali essa visibilidade. Então, prestem atenção em quem vocês elegem como representantes, porque tem representantes indígenas que estão lá e que não são ouvidos. É isso, Sophie. Perfeito, Dai. A gente tá falando bastante dos povos indígenas, né? A gente tem que lembrar que não são só os povos indígenas. Ontem mesmo eu estava conversando aqui com a Ana sobre como os povos quilombolas estão fazendo exatamente a mesma reclamação de que eles não estão sendo ouvidos dentro da COP30. É uma COP que talvez seja a primeira a incluir afrodescendentes como um grupo citado dentro de seus documentos, e mesmo assim os quilombolas estão desde antes da COP já reclamando que não estavam tendo acesso aos espaços de tomadas de decisão. É muito engraçado, porque a gente ouve muito sobre como é cheio de lobista na COP30. Então as empresas, muitas das quais são responsáveis pelas crises climáticas que nós estamos passando, têm acesso à tomada de decisão. Os povos tradicionais, os povos originários, que são os que poderiam nos dar a solução para o problema no qual nós estamos nos metendo, esses não têm espaço. E a gente viu ali, você falou bastante da questão da demarcação. Tem uma outra questão que eu acho importantíssima a gente falar, que também faz parte das reivindicações dos povos originários na COP30, que é a questão do TFFF. Que diabos é TFFF com esse monte de Fs aí? É o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é um fundo que está sendo discutida a implementação dele agora na COP30. É um dos grandes objetivos dessa COP, é conseguir a implementação desse fundo, na qual alguns grupos que são chamados de patrocinadores, que são aí países, empresas, fundações beneficentes, dariam dinheiro que iria para esse fundo, e os países que conseguirem fazer aí o seu dever de casa na hora de proteger do desmatamento as florestas tropicais úmidas receberiam esse dinheiro de acordo com o quanto eles consigam preservar suas florestas tropicais. Nas regras que estão sendo discutidas, se colocaria que 20% desse dinheiro seria destinado diretamente aos guardiões, que são os grupos que realmente fazem essa proteção. Entre eles estariam aí os povos indígenas, os povos originários. E eles basicamente estão dizendo, escuta, a gente é que protege e fica com só 20% desse dinheiro? Não, tem que ser mais de 20%. O que vamos e convenhamos é uma reivindicação perfeitamente justa, mas a gente vê como que eles recebem. E daí a gente vê como a ideia de trazer a COP para Belém era puramente simbólica mesmo, né? Porque, não, vamos trazer a COP direto para o coração da Amazônia, etc. Adianta porcaria nenhuma trazer a COP para a Amazônia se os povos que vivem na Amazônia não têm acesso ao processo de tomada de decisão. Enfim, Dai, é isso. Ficamos por aqui? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.